boa tarde. Hoje temos o privilégio de receber nos estúdios da UOL-TV aqui em São Paulo, no programa Primeiro Escalão, o padre Juarez de Castro. Para me auxiliar na entrevista com o padre Juarez de Castro, a jornalista Renata Vianello, passou pela Rede Bandeirantes, pela TV Globo, e vai me auxiliar na entrevista com o padre Juarez. Padre Juarez, vamos começar falando da sua história de vida. O senhor nasceu em Lavras, estudou, teve a educação tradicional mineira na cidade de Lavras, fez o primário, fez o ginásio. Antigamente falava ginásio. Primeiro eu quero falar, estou muito feliz, viu, Renato, estar com você e com você, Bedak. Muito obrigado, que eu admiro, que eu tenho um imenso carinho e conhecia a Renata faz pouco tempo e também estou encantado justamente com a simpatia, com o carisma da Renata também. Mas eu queria que o senhor falasse. Também, Caetano, quero falar. Agora que ele falou isso, também quero falar que eu estou encantadíssima em poder estar aqui. Obrigado. Assistir uma missa. Isso, ela participou com a gente lá, é verdade, é verdade. Foi impressionante. Foi muito bom mesmo. O seu carisma. Então, foi muito bom. É um prazer. Mas a sua vocação, padre Juarez, começou garoto, adolescente em Lavras. O seu pai, prefeito da cidade de Lavras, um homem duro, exigente, com valores rígidos. Sua mãe também igualmente. Também. Quando surgiu a vocação para o sacerdócio, seu pai foi contra, queria que o senhor fosse... Me permita chamá-lo de você? Você. Aliás, o padre Juarez... Pronto, é você. Nos obrigou a chamá-lo de você e Isso não de de senhor. Informal, isso né, mesmo, Caetano? mas é para ser você mesmo, senão a gente vai ficar muito senhorio para Então, cá seu e pai, não vai dar. prefeito de Lavras, queria que você fosse médico, sua mãe também contra a vocação sacerdotal, e o senhor bateu o pé e fez valer a sua vocação e foi para o seminário. Queria que o senhor falasse um pouco da sua história vocacional. Até os 18 anos eu nunca tinha pensado em ser padre. Até os 18 anos, uma história maluca por isso. Até os 18 anos eu nunca tinha pensado em ser padre e foi uma coisa muito interessante que eu estudava num colégio Aparecida, que era um colégio de padres, ou seja, eram os padres que eram diretores, tinham alguns professores padres também, tinha uma admiração por eles, mas nunca tinha sido tocado para essa questão de querer ser padre, nada disso. Eu via eles. Minha família era uma família católica, uma família que não tinha também essa coisa de... Católica tradicionalista. Tradicional. Militante, praticante. Isso. Mas é aquela coisa do católico de ir à missa só ao domingo. Só ao domingo. E eu também, meus pais, que a gente ia à missa, minha missa todo domingo, a gente ia à missa, e era assim. E aí, até então, nunca tinha pensado em ser padre, nunca tinha falado em ser padre e tal. E realmente eu estava me preparando para ser médico. Por isso que eu digo que Deus também mudou a minha vida, transformou a minha vida de uma maneira completa também. Às vezes a gente propõe alguma coisa, mas Deus dispõe de uma outra forma. Tem a história da dúvida, né? Você ficou em dúvida e invocou Deus para que ele lhe desse um sinal para que o senhor seguisse a vocação. Na verdade, para você ver uma coisa... a gente às vezes acredita, às vezes fala assim, como é que Deus chama alguém para ser padre? Como Deus chama alguém para alguma vocação? Deus fala com aquela voz cavernosa do que a gente está acostumado a ver em Hollywood. Mas Deus não fala, Deus fala pelos fatos, pelas maneiras. E é isso que aconteceu. Pelo dia a dia e pelo fato. Um fato me chamou muita atenção, eu gosto de contar isso, porque o padre Sérgio era o padre diretor do colégio, um homem capacitado, inteligente, cheio de coisa para fazer. Colégio, o senhor fez o colégio ginásio? Eu era um adolescente com 18, 17 anos aí, e um dia eu estava com muita dúvida, com muita coisa, uns problemas lá, problema de adolescente. Aí vi o padre Sérgio passando no pátio, o padre Sérgio era uma pessoa que ele, é isso mesmo, aumenta a câmera que eu estou tendo que ficar, você quer botar mais para cima? Põe. Isso, eu vou ficar mais assim, ó. Diretor, por gentileza. Isso, aí tá providência. Meu cabelo está atrapalhado também. Agora ficou não é, que piorou. tudo branco. Isso. Aí o que acontece? O padre, eu falo assim, Padre Sérgio, eu precisava falar com o senhor. Ele falou assim, agora! Ou seja, tinha um pátio com mais de 1000 alunos, ele estava indo de um lado para o outro, porque ele tinha alguma coisa para fazer, e eu vi naquele homem uma disponibilidade imensa. Um homem que tinha um compromisso, e ele fala assim, agora. E eu falei assim, eu queria ser como esse homem. Eu queria ser como esse homem, ter disponibilidade para as pessoas, para dizer, agora eu vou te ouvir, agora. E aí foi quando começou a vir na minha cabeça essa vontade de ir para o seminário, de ser padre. Mas eu não falei nada daquela coisa, porque eu falei, que loucura é essa, que coisa mais maluca é essa. Até que isso foi amadurecendo, e eu estava me preparando, sim, para o... O senhor tinha que idade nessa época? Tinha 17 para 18 anos.
eu estava me preparando para o vestibular de medicina. Tá? Queria ser médico? Sim. Desde criança? Desde criança eu queria ser médico. E nunca tinha pensado em ser padre? Nunca tinha pensado em ser padre. E eu gostava disso, porque olha que meu pai, ele é filho de um farmacêutico na cidade do interior, antigamente. Não sei se você... O padre Juarez era o prefeito, era político, político da cidade de Lavras, prefeito da cidade. Amigo do ex-presidente Tancredo Muito amigo do Dr. Tancredo. Sempre estava. O Dr. Tancredo sempre lá em casa, muito mesmo. Exatamente. E é uma coisa, história. E é uma coisa interessante, que quando eu falei para o pai assim, falei para o pai e para a mãe que ia para o seminário, a casa caiu, mas Todo caiu. mundo esperava o médico, o doutor. E de repente caiu, mas aí meu pai foi peremptório e disse, não, eu não criei filho para ser padre. Não criei filho para ser padre. Minha mãe disse, não. E foi aquela coisa. E não de mineiro é não de mineiro. Não é não. Não tem essa coisa. Irreversível, irretorquível. Justamente. Não tem essa coisa de falar assim, nós vamos pensar, nós vamos... Não é não. E pronto. E acabou. E eu me vi numa situação muito difícil, porque meu coração sentia, eu queria ir para o seminário e tal. Foi muito difícil. Você tinha uma certeza, quer dizer, quase uma vocação? Quase tinha uma certeza mesmo, é verdade. É uma vocação, isso? uma vocação. É uma coisa que vem do seu interior, vem da alma. Porque ali na minha vida eu falei, eu vou me realizar, eu quero isso para a minha vida. E de repente, e isso é uma coisa muito importante. Uma determinação peremptória da família, dos pais. De repente falar assim, não, é muito complicado. Então, é muito complicado isso. Foi até que, e eu nunca, deixa eu te dizer a verdade, Renato, eu nunca na minha vida desrespeitei meus pais, nunca na minha vida, se eles dissessem faça isso, faça aquilo, eu sempre fiz. Nunca respondeu? Nunca respondi nada. Aí é o seguinte, entrou um conflito muito grande, o meu pai eu sempre fui muito amigo do meu pai, sempre. Para você ter uma ideia, verdade, Renata, meu pai, ele lia o jornal, Estado de Minas, depois eu li o jornal para a gente comentar, político gostava de comentar, para a gente ter conversa. E sempre a gente conversava muito. E conversava muito tal. Quando meu pai ficou sabendo que eu queria ir para o seminário, meu pai ficou sem conversar comigo um mês. Quer dizer, foi o primeiro grande desentendimento entre um filho primeiro e único, que nunca Justamente. Primeiro e único, justamente. E para mim, você não imagina... Essa divergência. Não imagina a verdade. O que é isso para mim? O que foi isso para mim? Eu disse para o meu pai depois, falei, pai, se o senhor tivesse me dado uma coça, teria sido melhor do que a indiferença, do que ele não conversar comigo. Mas na verdade, eu não entendi, naquela época eu não entendi, hoje eu entendo muito bem. Né? E aí, ficou tão difícil tudo, aí em determinado momento eu falei, não, eu não vou mais ficar malhando em ferro frio, eu vou dizer o seguinte, eu vou estudar medicina. A decisão é sua? Eu falei, vou estudar medicina. Vou fazer o quê? E eu ainda falei assim, se Deus está me chamando, Ele vai me chamar sempre. Não é só agora. Aí eu falei com eles e tal. Fui para Barbacena, fiz o vestibular de medicina, passei no vestibular. Quando ia para começar, eu falei, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não é isso. Então foi como uma prova também, né, padre? Se você for pensar. Sabe aquela prova de que a pessoa tem mesmo aquele desejo, esse chamado mesmo? Foi chamado, Renata, você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Pensei, você está falando uma coisa interessante. Talvez Deus quisesse me falar. Até quando que você vai? Até quando? Sabe aquela prova? Quero saber se é verdade. Ver mesmo? É verdade essa prova. E a prova cabal, né? É interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Você me falou uma coisa interessante. Talvez, né, eu lembrei agora de uma coisa interessante. Na Idade Média. Você ficou lembrando, né? Eu vi teus olhinhos agora, se lembrando daquele momento. Na Idade Média, quando uma pessoa diz que quando a pessoa queria ser monge, diz que ela chegava no mosteiro, ela batia na porta, e o que você veio fazer aqui? Eu quero ser monge. Aí o porteiro do mosteiro falava, aguarda um momentinho que eu vou chamar o abade. Fechava a porta. Passava, deixava ele lá a noite toda. Voltava, o que você quer? Eu quero ser monge. Ele dizia, aguarda mais um momentinho que eu vou chamar o abade. Fechava a porta, passava uma semana. Depois de uma semana, o porteiro voltava, o que você quer mesmo? Eu quero ser monge. Só ir mais um pouquinho. Passava um mês, ele voltava lá. Diz que depois de um mês, se ele estivesse lá, é porque ele queria ser monge. Mesmo. Era vocacionado. De fato. Então, você falando isso, Renata, eu lembrei assim, eu acho que Deus falou assim, vamos ver se o Juarez está querendo mesmo. Se isso não é fogo de palha. Vamos ver se não é fogo de palha.
passei no vestibular, fiz coisas. E quando eu estava voltando, eu lembro que eu estava voltando, aliás, que eu estava com meu pai, prestes a começar. Ele satisfeitíssimo muito! Pela aprovação do vestibular? Isso, não é? Nossa! Para ele, o homem pai e mãe satisfeitos, vamos ter um filho o homem médico, mais realizado do mundo com aquilo. Talvez eles quisessem também netos, casamento, também, a história toda. Justamente. Meu pai falava... Você não era filho único? Pai? Não, nós éramos 6. Eu perdi o irmão, tem 4 anos que eu perdi o irmão. Aí, olha o que aconteceu. Eu falei aí quando voltou tudo de novo. Voltou a vaca fria. Eu falei assim, pai, eu não... Aí foi um horror. Aí meu pai falou, aí eu falei para ele, olha pai, se o senhor quiser que eu seja médico, eu vou ser por causa do senhor. Mas eu terminando, eu vou ser padre. Ele falou, então, a partir de hoje você faça o que você quiser da sua vida. Foi quando eu falei para ele, queria, aí ele ficou muito triste, ficou muito... Fui para o seminário, sem a bênção dele, que isso para alguém do interior, quando a gente fala isso é muito importante. Você se agarrou mais na fé com do isso? Interior mineiro, né? Que é mais tradicional. Mais tradicional. Eu estou indo sem a aprovação dele. A gente fala sem a bênção, sem a aprovação dele. Então eu me senti a pessoa pior do mundo, porque eu estava fazendo uma coisa contra a vontade dos meus pais. Você se sentiu culpado. Senti culpado. Palavra sentimento de culpa. De culpa. E senti mesmo culpado. Eu lembro que quando eu fui despedir do meu pai, eu estou falando muito ou não? Não, imagina, a gente quando eu fui despedir do meu pai... A sua história é uma história de vida, uma história de perseverança, de dedicação. Sabe que à noite meu pai... eu fui, minha mãe e meu irmão, meus 2 irmãos, que me levaram até Rio Negrinho, que era o primeiro seminário onde eu ia estudar. E aí, olha que coisa, eu fui despedir do meu pai de madrugada, que a gente ia sair de madrugada, e meu pai não dormiu, lá em casa apareceu um velório, ele estava na cama sentado assim, e eu fui abraçar e pedir a benção a ele, e eu pedi a benção, beijei, e ele estava sentado, e eu de pé, e ele me abraçou e chorava copiosamente. Chorava, que as lágrimas dele banharam, eu estava com uma calça clara, banharam. Naquele momento, eu disse que difícil. Mas ele se conscientizou. Sim, não, ele se conscientizou também a sua decisão. Mas naquele momento, eu falei assim, eu não posso fazer isso com esse homem. Eu ia desistir naquela hora. Do sacerdócio? De ir para o seminário. Eu falei, mas eu não posso fazer isso com meu pai que me fez tudo para mim, eu não posso. Aí eu saí depressa daquela cena, que foi uma cena horrível, saí e fui. Aí Deus gosta de me provar muito. Deus me provou mais uma vez. Quando a gente estava saindo na rodovia, meu irmão falou assim, esqueci os documentos. Teve que voltar em casa e repetiu a mesma cena. Eu despedindo de novo do meu pai. Falei, não é possível. Aí fui para o seminário, foram de Lavras a Rio Negrinho, 1000 quilômetros, minha mãe chorando, meu irmão sem dizer uma palavra. Chegamos a Rio Negrinho, aí foi quando eu comecei o seminário, e comecei. Foram 2 anos em Rio Negrinho. Os primeiros estudos. 2 anos, depois eu fui para Jaraguá do Sul, que era Santa Catarina também, 1 ano de noviciado. Depois eu fui para Taubaté, onde fiz 4 anos de teologia. Aí, o senhor também é filósofo, fez também filosofia pura, em Brusque. Aí, olha, eu vou te dizer uma coisa. Mas aí, deixa eu contar isso, é importante contar. Eu tinha muita inveja dos meus colegas. Inveja não se tem, mas disso eu tinha. Que eu vi os pais indo visitar. Feliz, comemorando. Meus pais, nenhuma palavra, nada. Visitar os seus colegas de seminário. Os pais iam visitar os seus colegas. Quer dizer que perdurou essa questão deles estarem contrariados com isso. 2 anos. Aí eu digo uma coisa. Não iam visitá-lo? Não ia. Foram 2 anos como se tivesse. Aí eu falei assim, o seguinte, esse Padre Sérgio que me inspirou, que eu tenho o maior orgulho de dizer, ele falava assim, se você quiser ser padre, se apegue com Nossa Senhora. É ela que vai te ajudar. E eu comecei a rezar para Nossa Senhora, rezar, pedir para que meus pais um dia pudessem mudar o coração. E mudou. Meu pai e minha mãe começaram a aceitar
de tal forma que quando eu me ordenei padre... Não, e eles viram que era vocação mesmo, concorda? Sim, justamente. Estão vendo um filho que eles conhecem, de repente ali, firme, que nunca disse não para os pais. Perseverante. E de repente está perseverando ali, estudando. É verdade. E olha, eu vou dizer uma coisa, quando eu disse, minha mãe acolheu de uma tal forma depois de tudo. Meu pai depois ficou tão orgulhoso, minha mãe dizia assim, até hoje ela diz, falou, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha mandado todos os filhos ser padres. Hoje ela tem orgulho, né, Padre Juarez? Hoje ela tem orgulho. Eu imagino. Não, orgulho danado. E o meu pai, eu ainda vi, o meu pai me viu 4 anos padre, porque ele morreu em 90, ele morreu depois. Você se ordenou em 1995? E meu pai morreu em 99. Aí olha o que aconteceu. Eu lembro do meu pai na ordenação, é uma ordenação muito bonita que... Eles foram, os pais foram. Foram, porque aí a minha ordenação foi em Lavras. A gente é ordenado na mesma cidade que a gente nasceu. Existe um rito na ordenação que é muito bonito. O bispo, depois de ungir as mãos, ele põe as mãos da gente assim e amarra. E amarra com uma faixa e aperta mesmo a faixa. Ou seja, você agora está ligado às coisas de Deus, né? E aí depois há um momento que o bispo chama os pais para abrir essa faixa. Abrir. Que bonito isso. Aí os pais abrem, como se fala assim, ó, desligado para as coisas do mundo e ligado para as coisas de Deus, né? E os pais abrem como que oferecem. E meus pais vieram, choraram muito. Meu pai beijou minha mão, beijou a mão e tudo. E depois eu via. Meu pai nunca disse assim, eu gosto muito de você ser padre. Nunca disse verbalmente. Mas ele fazia uma coisa que era interessante, que eu achava muito ruim, né? Mas era o gesto que ele me mostrava, que ele aceitava. Tinha aprovado. Ele só confessava comigo. Olha, é horrível que eu atender a confissão de padre, vocês não imaginam. Mas ele só confessava comigo. Falava, pai, tem tanto padre para confessar. Justo Você tem que me chamar para confessar. Padre, falando em confissão, eu soube que muitos fiéis procuram você, né? Que a gente chama de você, para fazer a confissão. Então, aquela disponibilidade lá no início da tua vocação, que você observou no Padre Sérgio, você leva isso hoje para o teu dia a dia, para ouvir essa inspiração, Renata, pegando carona na pergunta da Renata, essa inspiração continua no seu sacerdócio, no seu dia a dia como padre? Eu procuro ser o mais disponível possível, porque eu entendo o seguinte, por que nós fazemos, por que nós somos celibatários? Por que nós não casamos? Nós não casamos para a gente ser totalmente disponível para as pessoas. O celibato na vida do padre não é uma negação do matrimônio. Não, o matrimônio é uma das coisas mais lindas que Deus criou, o sexo é uma das coisas mais lindas que Deus criou. Então, o fato de nós não nos casarmos não significa... É um voto. Mas é um voto de disponibilidade. Disponibilidade. Por quê? Porque se eu não me caso e não constituo família, significa que eu não estou exclusivizando uma família e um amor para ser de todos. Para se doar para a comunidade. Para todos, justamente. Então, ao invés de eu ter uma mulher a quem eu tenho toda dedicação, que seria minha esposa, eu vou dedicar todas as pessoas da comunidade. Ao invés de eu ter 2 filhos, 3 filhos, ao qual eu vou ter exclusividade no amor, eu vou ter todos como meus filhos. Os votos são 3, né, Padre Juarez? Existe o voto, não interrompendo a sua resposta, além do voto, o celibato, existe o voto de pobreza e o voto da obediência. Os chamados os religiosos, os padres religiosos, não só os padres, mas as freiras também, têm os 3 votos, obediência, castidade e pobreza. Obediência sempre, e olha, sempre em função, olha que bonito, isso é bonito da igreja, nunca em função da pessoa, mas sempre em função da comunidade. Sim. Eu sou pobre porque eu não tenho nada para meu, mas eu tenho aquilo que Deus me dá para que eu esteja vivendo para a comunidade. Eu sou obediente à igreja que me diz é por aqui para que você se coloque em serviço, e a castidade, o voto de castidade, e que nós vivemos, todos nós vivemos a castidade, ou seja, o casal vive a sua castidade e a nossa castidade é vivida no celibato. Por falar em voto, tanta curiosidade, né? Isso
É interessante que talvez seja por isso, porque a gente às vezes pensa que o fato do padre não casar seja porque ele esteja negando a sexualidade. Não, não é nada disso. É justamente por isso. Foi a mesma opção que Jesus fez. Quando Jesus fala, eu não vou me casar, eu não tenho esposa, não tenho mulher, não tenho ninguém, para quê? Para que ele pudesse estar 100% para a comunidade. 100%. Não é a negação, é a doação. É a doação. Não é a negação, é a doação. É o contrário até do que a negação. Do que a negação. É a entrega positiva, entrega né, para os outros. Influenciou a questão do Papa Francisco? Eu queria fazer uma pergunta, até pulando no tempo, de 1995 para 2013, 2014. Isso. A Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil está vivendo hoje um momento de grande fastígio, um momento positivo. Isso. A visita do Papa Francisco. O Papa, né? Incrível. As canonizações de Frei Galvão, de Padre Anchieta. São elementos que ratificam e comprovam esse momento de fastígio positivo para a Igreja Católica. Como é que o senhor analisa esse momento? Então, você sabe já que... o senhor hoje ganhou a maioridade no sacerdócio, tem 18 anos. É verdade, para 19 anos. Esse ano você vai fazer 19 anos de sacerdócio. Como é que o senhor avalia? Já com a sua maturidade plena como padre, como missionário, como discípulo de Cristo. Olha que interessante. Você está lembrando uma coisa que, não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente está vendo um entusiasmo muito grande em relação à igreja. Nos Estados Unidos, a gente teve uma coisa muito interessante, que é justamente a frequência nas missas voltaram, assim, quase que 50%, ou seja, por causa de quê? Por causa do Papa. A partir do Papa Francisco. A partir do Papa Francisco. A partir do Papa. E você está vendo as pessoas escutando mais a igreja. E olha que interessante, eu vejo o Papa Francisco, é uma coisa, é aquele fenômeno da comunicação. Ele não está dizendo nada que a igreja nunca disse em 2000 anos. Ele está simplesmente dizendo a mesma coisa que a igreja... Mas uma outra maneira. Como dizer? Uma outra maneira. O que me emocionou no Papa Francisco, e acho que a maneira de dizer, Renata, o como falar. Exatamente, o como falar e a humildade, como ele se posiciona de uma forma humilde, que seria uma forma espiritual. Então, ele sendo como um líder, a gente quer seguir aquele modelo. E você está falando uma coisa muito certa, porque quando ele diz sobre alguma coisa, é porque ele vive. É porque ele vive. Ele fala assim, olha, eu não quero que o padre esteja trancado na sacristia. Eu quero que o padre vá ao encontro das pessoas. Ele faz isso. Ele faz. Então, ele faz a vida dele é a obra. Né? E se ele faz isso, isso dá respaldo para aquilo que ele fala. E ele... É o primeiro Papa não europeu da história, o primeiro jesuíta. O primeiro jesuíta, que é uma coisa muito interessante, que os jesuítas sempre tiveram muita influência e poder, mas nunca foram papas. Nunca tivemos um papa jesuíta. E é interessante que a maneira dele dizer é diferente. Então ele tem um carisma, ele tem os exemplos que fazem que sejamos arrastados por ele, por esses exemplos. E ele está dizendo com a convicção que a igreja sempre disse. Então a gente fala assim, mas eu encontro pessoas que dizem assim, nossa, eu não sabia que a igreja pensava assim. Não, a igreja pensa assim há 2000 anos. Por que estão escutando agora? Porque estão dando ouvidos àquilo que o Papa está dizendo. E ele não foge do debate dos temas polêmicos. Não. Discute abertamente. Não, ele ouve também. Ele ouve. Eu estava como repórter, né? E todo mundo assim, que nome que ele vai escolher, lembra? Isso. Que nome será que ele vai escolher e tal? Eu até acompanhei a vinda do Joseph Ratzinger, o Bento XVI, aqui para o Brasil e tudo mais. Mas daí foi aquela surpresa, né? Que ele renuncia, daí não sei, vem o Papa Francisco. Mas assim, que nome que ele vai escolher? Na hora que daí falavam vários nomes, lembra disso? Qual foi o cardeal que sugeriu Francisco, Padre Juarez? Foi Dom Odilo? Não, Dom Cláudio. Dom Cláudio Umes. Cardeal brasileiro. Dom Cláudio Umes foi lindo. Foi muito bonito. Dom Cláudio Umes é muito amigo. Dom Cláudio Umes é muito amigo dele, Dom Cláudio não sugere o nome, ele diz assim, quando é feito o escrutínio, e aí ele tem a maioria. Antes dele dizer que aceita, o Dom Cláudio pega na mão dele e diz assim, não se esqueça dos pobres. Não se esqueça dos pobres. Quando ele escutou Dom Cláudio dizer, não se esqueça dos pobres. Mensagem cifrada, Padre Juarez. E ele pensou assim, pobre dos pobres é Francisco. E ele escolhe Francisco.
Então, na verdade, quando o escrutínio acontece dessa forma, depois que os votos são lidos e a pessoa, então, se pergunta, o cardeal que está conduzindo a coisa, pergunta se ele aceita. Ele aceita. É feita uma pergunta em latim, que nome ele se impõe, é ele mesmo, né? Que nome ele se impõe, e ele diz, então, Francisco, né? Francisco. Pela primeira vez, nós vemos um Papa chamado Francisco. Agora, qual é o legado da visita dele ao Brasil? Como é que o senhor traduziria esse legado? O resultado prático da visita? A primeira coisa, a questão do entusiasmo na juventude. Eu tive justamente na vida dele, lá na Jornada Mundial. Foi ao Rio de Janeiro? Fui ao Rio de Janeiro. Estive na missa e tal. Foi primeiro impressionante de ver como a igreja tem jovens. Né? Porque, sabe por quê, Bedak? Sabe por quê, Renata? Porque a gente, às vezes, assim, a gente vai à missa, a gente, mas não tem jovem, essa igreja não tem jovem. Não tem jovem uma pinóia. A igreja tem muito, mas muito jovem que está participando, que está ativo nas universidades, nos lugares. Né? E aí você vê aquela praia de Copacabana, 4 milhões de pessoas. Foi incrível mesmo. 4 milhões de pessoas, 4 milhões de jovens ali. Do mundo todo. Do mundo todo. Eu estive no Rio de Janeiro durante a semana toda. Então era impressionante você ver o Rio transformado. Era jovem, tudo quanto era lugar. Eu peguei o metrô, foi na segunda-feira, o metrô ali na Glória. Aí o metrô parou aquela coisa. Porque não teve tumulto, não teve nada. De repente, uma coisa que mais impressionante. Eu estava dentro do metrô, coisa mais impressionante. Né? Quando eu falei assim, vai ter quebra-pau. Quando os jovens começaram a cantar, e de repente o metrô, todo mundo cantando música, aí uns argentinos cantavam, aí outros ali da Inglaterra cantava, o outro ali cantava, cada um cantando uma música, até passou 1 hora, voltou o metrô funcionando, um clima que eu falei a opção por um carro simples, não queria, ele não quis o Papa móvel, nada, se aproximou da população, conversou com os fiéis. Como agora na Terra Santa, ele falou assim, eu não quero carro blindado. Não quero carro blindado. Porque todo mundo, segurança. Não quer. Tanto é que ele não quer carro blindado, que ele só anda com o vidro abaixado. Para que carro blindado se ele só anda com o vidro abaixado, com o cabeção lá fora? Não, e ele sempre se expôs, né? Na vida sempre. Isso é um sinal de confiança em Deus. E aumentou o número de jovens que buscam, então, essa vocação? Você tinha falado do legado. É muito interessante. Então, aumentou o entusiasmo. Sim, aumentou o entusiasmo do jovem com a igreja, o entusiasmo do jovem com a sua fé. Mas não só do jovem, principalmente, uma coisa muito importante, daqueles que eram católicos estavam afastados. Os católicos não praticantes. Isso. E houve uma volta muito bonita. Uma volta bonita. Tinha pessoas que estavam descontentes com a igreja, porque às vezes só pega na mídia os exemplos negativos. Né? Mas você sabe. Ficam enormes. Você é jornalista. No Brasil hoje nós bem, temos 60% da nossa população é católica. 64%. São 120 milhões. É isso, 120, 125 milhões de católicos no Brasil. Continua sendo o país mais católico por causa do número de pessoas. Né? Claro que em proporção, em proporção nós temos outros países que são, por exemplo, Argentina, 90% de católicos. Filipinas é um católico. Filipinas, México é 90%. Nossa Senhora, México... Nós éramos 90%, Padre Juarez. Eu digo assim, o mexicano, antes de ser mexicano, ele é católico. Mas eu percebi, não sei se eu tive a percepção correta, mas assim, que o Papa Francisco, ele até aceita, que ele valoriza a fé em si, Isso, né? Mesmo que a pessoa seja cristã. Então, na verdade... Além de católico, cristã. Na verdade, o Papa sempre teve um diálogo ecumênico muito grande. Sempre. Isso também é importante, da abertura. Eu não sei se vocês lembram que quando ele fez um gesto, na verdade, um gesto completamente reprovável pelos liturgistas, quando ele se apresenta no balcão da Basílica, antes dele, porque geralmente assim, se apresenta e ele dá a bênção pontifical como Papa e tal. Ele se apresenta no balcão da Basílica e antes da bênção, ele fala, eu quero que vocês me abençoem. Eu lembro, que coisa, foi tão emocionante. Foi uma coisa assim. Orem por mim. Orem por mim, isso é de uma humildade, Aí todo mundo ficou
estarrecido, estupefato. Como? Então, nós vamos ele está pedindo pelo Papa? Então, e ele pedindo um mundo, na verdade não era só quem está, ele estava pedindo ao mundo, independente de fé, de religião, de coisa e tal, ele estava pedindo ao mundo que rezasse por ele naquele momento. Foi um gesto muito bonito, foi um gesto assim, emblemático, mostrava já naquele momento o que seria o pontificado dele. E outros gestos que ele foi tendo, ele não mora no apartamento papal, que na verdade não é um apartamento luxuoso, não é nada, é um quarto grande, mas que tem um escritório, um quarto grande, não tem luxo. Mas ele diz, eu não quero ficar sozinho, porque o apartamento papal o que é? Quem vai em Roma, se você está aqui do lado direito, você vê lá. Então, fechou de noite o Vaticano, ele vai ficar sozinho lá. Ele não, ele quer ficar com o pessoal ali na Casa Santa Marta. Sempre, na Casa Santa Marta, sempre tem um cardeal, sempre tem um bispo, ele está visitando. De vez em quando visita o Papa Emérito. Então, tem ele. Então, na verdade, ele é um homem que quer ficar com as pessoas, que ele quer ficar junto, que ele quer ficar compartilhar. Né? Aí ele vai, na hora que. Imagina, na Casa Santa Marta, é como se fosse um grande seminário lá, porque tem os quartos, recebe. E tem um refeitório, aquela coisa. Então, e ele, na hora do almoço, ele vai lá sentar com os bispos, ou os cardeais que estão hospedados lá, e come com os bispos, tá, aquela coisa toda. Né? A agenda de um Papa, ela é muito pesada, porque ele é Papa e chefe de Estado. Né? Então, como chefe de Estado, Vaticano. É um país, o Vaticano, então ele tem os compromissos com autoridade, com diplomacia, com tudo aquilo. Né? E além de ter que atender bispo do mundo, é muito pesado mesmo. Por falar em agenda, Padre Juarez, eu gostaria de voltar um pouquinho à sua história, ao seu dia a dia. O senhor tem 18 anos de sacerdócio. Isso. Hoje o senhor é um padre humanista, obviamente tem que ser, um missionário que evangeliza, pauta o seu dia a dia pela evangelização, mas o senhor é um papa midiático. Desculpe, um padre midiático. Olha, talvez você está aprendendo, Caetano, André. Em padre. Profecia. Profecia, olha. Vamos guardar, atenção, vamos guardar esse programa, padre. Não se realiza a sua profecia, pelo Como é que o senhor consegue administrar, Padre Juarez, a sua agenda? O senhor celebra missas, o senhor faz palestras, o senhor tem programas no rádio, o senhor tem programas na televisão, o senhor escreve livros, tem 4 ou 5 livros escritos, um deles está aqui. As chaves da perseverança, aliás, é uma palavra-chave no seu dia a dia. O senhor é perseverante, não é? O senhor tem CDs, o senhor canta, o senhor faz shows. Como é que o senhor administra essa agenda? E sei que o seu voto de pobreza permanece, porque o senhor ganha, em média, R$15.000 por cachê. O senhor só fica com uma pequena quantidade desse senão cachê, não como, 10%, 12%, 15% desse cachê que o senhor fica para a sua manutenção e a sua sobrevivência. Como é que o senhor administra essa agenda enorme? Então, vou te contar. Tem um programa de rádio, se eu não me engano, às 6 um programa na Rádio Nativa, um programa na Rádio Capital, um programa na Rede TV, televisão, um programa na Rede Vida. Isso. E viaja, faz shows, viaja o Brasil. Eu vou te dizer uma coisa. O senhor renega a palavra artista. Mas é uma vida de artista. Acaba sendo. Vida de artista, para administrar essa agenda, o senhor é um artista. Sendo. E olha, daqui a pouco, filosoficamente falando. Vou sair daqui, a gente tem missa daqui a pouco. Temos missa. Então, deixa eu dizer uma coisa. Show no fim de semana. Show em Maranhão no final de semana. É um factotum. Factotum. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre achei e acreditei que a comunicação é a grande ferramenta da igreja. Aliás, vocês sabem que quem inventou a palavra propaganda foi a igreja. A primeira preocupação da igreja foi propagar a fé. Propagar a fé. Então, a igreja é a primeira empresa de comunicação que a gente tem na humanidade. Porque é o seguinte, nós temos o evangelho e Jesus falou, agora vocês vão distribuir esse evangelho. Como? Comunicando o evangelho. Então, o evangelho tem que ser comunicado. Na época de Paulo, tinha o seu jeito de comunicar o evangelho, que era indo, pregando, subindo no aerópago, tal. Hoje nós temos os chamados, os novos areópagos, que é a televisão, e hoje a maior ferramenta de todas, que é a internet. Não tem para ninguém. Redes sociais? Você está nas redes sociais, padre? Oi? Tenho todas as redes sociais, Facebook. O senhor tem quantos, não interrompendo, quantos acessos
mesmo o seu site, as suas redes sociais? Tem muita coisa, tem muita coisa. Eu sei de gente seguindo. 100 mil acessos? Tem mais, ou mais? Tem mais acho que no Facebook tem quase 300 mil, tem uma coisa assim. Né? Então, eu vou dizer uma coisa. Aí é o seguinte, e mesmo no seminário, mesmo no coisa, aliás, voltando um pouquinho, antes de ser padre, olha para você ver como que Deus prepara tudo isso na vida. Antes de ser padre, meu irmão Alvinho, o Álvaro, ele gostava muito de cinema. E meu pai incentivava. Meu pai foi um homem muito sábio, muito bom. Ele incentivava a gente tudo para fazer. Quando ele percebeu no meu irmão que ele gostava de cinema, ele deu para o meu irmão uma coisa que ninguém sabe mais, o Bedak sabe, você sabe, um projetor e uma filmadora Super 8. E aí o meu irmão começou a fazer filmes. Eu e meu irmão, mais meu irmão. Então nós fizemos mais de 6 filmes. Você já teve ali uma lição, né? Uma aula de como produzir, lidar com a comunicação. Justamente, filmes. Foi o embrião. Então, foi o embrião. Olha para você ver como que Deus prepara. Tanto é que nós temos esses filmes Super 8, esse filme. Aí o que acontece? Quando eu fiquei padre, eu falei assim, eu preciso evangelizar. Eu preciso evangelizar. E Deus foi colocando todos os desafios. Rádio, televisão, jornal para eu escrever. Quando eu estava na filosofia, eu tinha uma coluna no jornal da cidade de Brusque. O jornal chamava aqui a notícia, acho que as notícias. Eu tinha uma coluna semanal no jornal de Brusque. Enquanto estudante. Enquanto estudante. Então sempre tinha. E a gente que está estudando filosofia, a gente gosta de ser muito intelectual. Hoje eu pego o certo e falo, ai meu Deus, que intelectualoide que eu queria. Porque a gente está estudando filosofia, a gente quer dar uma de filósofo também, né? Então não escreveria daquele jeito se fosse hoje. Aí, então, olha que coisa. E Deus foi colocando tudo isso nas minhas mãos. Foi colocando e me desafiando para fazer cada vez mais. E eu achava que eu devia responder cada vez mais, tudo aquilo que estava acontecendo. Aí, olha o que acontece. Eu vou assumindo tudo isso, vou assumindo, e acabei tendo essa coisa da televisão, do rádio, de escrever, e acredito que isso seja a grande maneira de comunicar. Mas eu nunca me esqueço uma coisa, eu sou padre, em primeiro lugar eu sou padre. Então a primeira coisa na minha vida é ser padre. Nada disso que eu faço pode me atrapalhar a ser padre. Aí eu volto na pergunta que você Mas em feito. Tudo que o senhor faz... Ele não está deixando eu responder. É uma plataforma de evangelização. Tudo que o senhor faz é uma plataforma justamente para evangelizar. Para amplificar música, tudo isso. Isso. É isso aí. Divulgar essa missa. Isso. Olha que doido. Aí quando eu me sinto padre, mas eu me sinto realizado quando eu celebro a missa e quando eu atendo confissão. Quando eu atendo uma pessoa, eu digo de repente, aí eu lembro, olha para você, eu falo muito no Padre Sérgio, porque ele me ensina muito. Ele dizia assim, olha, Deus é caprichoso. Talvez a gente fique padre para atender uma pessoa só na vida. Ele falou, de repente, você ficou padre só para atender aquela pessoa que estava desesperada e ia dar o fim na sua vida. E você atendeu e deu esperança. Então, por isso, eu jamais deixo de atender ou deixo de escutar uma pessoa. Porque às vezes eu fiquei padre por ela. Ah, mas será? Sim, Deus pode fazer. O que tem? A minha vocação toda foi em função de uma pessoa. Deus pode fazer isso. Isso te alimenta, né? Isso me alimenta, justamente. Aí o que acontece? Então, a primeira coisa é ser padre, a primeira coisa... E depois, Bedak, eu preciso amplificar isso. É quando acontece a televisão, o rádio, a internet, o jornal, aquela coisa toda, que as pessoas possam entrar em contato, porque eu diria como São Paulo, ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não evangelizar. Porque se eu não evangelizar, eu não estou sendo honesto com aquilo para que Deus me chamou. Não estou. Mas dá tempo de responder todo mundo? Por exemplo, no Face. Eu tenho um pessoal que trabalha comigo, mas, por exemplo, eu tenho muita coisa que eu recebo, muita coisa... E você sabe que muita coisa, às vezes, de foro íntimo, eu não deixo ninguém responder, não deixo ninguém... Quando a pessoa percebe que a pessoa começou a escrever alguma coisa, já me passa. Porque às vezes é foro íntimo, mas não dá. Agora,
Eu tenho um pessoal que trabalha comigo, obviamente, mas aquilo que eu posso responder, ou, por exemplo, chega dúvida, chega isso, chega aquela coisa toda, então, às vezes, ou eu faço, de repente, uma resposta genérica, ou então nos programas de televisão, de rádio, eu vou dando essas pistas. Vai inspirando. Né? Não, você falou. Eu acho que o programa, o nosso tempo já está se esgotando. O tempo é muito pequeno. Temos que conversar com o Padre Juarez mais uma vez. Não, porque o programa é muito pequeno, Padre Juarez. Muito pequeno. Quem quiser contratá-lo para as palestras, eu vou dar um site que é o melhor contato. Qual é o melhor contato para acessá-lo? www.padrejuarez.com.br. Repetindo. www.padrejuarez.com.br. Ali é o meu site, você tem aquilo que eu escrevo, aquilo que eu falo, onde eu estou, o que eu estou fazendo, e todos os contatos é meu. Antes de finalizar o programa, Padre Juarez, esse ano é um ano de eleição. Isso. O senhor conviveu com o mundo político através do seu pai, que foi prefeito de Lavras. Foi, e a gente fica... Queria que o senhor deixasse 2 mensagens especiais. Tá bom. Uma para os políticos candidatos e outra para os eleitores que vão escolher os políticos para as eleições majoritárias desse ano. Caetano? Para presidente, para governador, para o Senado e para deputado. Para os políticos. Para os políticos, eu pergunto para vocês, onde que vocês estavam esses 4 anos que a gente não se viu e vocês estão aparecendo agora todo dia na televisão? Onde que vocês estavam quando a gente estava procurando e precisando e vocês não atendiam a gente? Onde vocês estavam quando a gente procurava vocês nos escritórios políticos e só tinha funcionário? Onde vocês estavam que agora todo dia tem uma proposta na televisão? Onde? Eu só quero saber onde vocês estavam. Só quero dizer para vocês, políticos, já foi o tempo que a gente se enganava. Já foi o tempo em que a gente comprava essa história de circo, que vocês chamam hoje de Copa do Mundo. Já foi o tempo que a gente se enganava com o pão, com aquela história de Bolsa Família. Acabou. A gente não é bobo mais. A gente, que eu digo, nós povo, não queremos mais saber de uma inflação que cresce cada dia de maneira muito furtiva e a gente não vai percebendo nos números, mas vai percebendo na conta do final do mês. Nós não nos enganamos mais. Cuidado, vocês políticos, porque nós não vamos quebrar ônibus, incendiar ônibus, não vamos para a rua, não vamos fazer manifestação e nem fechar a Paulista. A gente se encontra nas urnas, só lá. E para os eleitores? E para os eleitores, eu vou dizer uma coisa, preste bem atenção, porque esse ano não é só ano de eleição, é ano de Copa do Mundo. Não se deixe levar pelo entusiasmo e pelo fascínio de uma Copa do Mundo, esquecendo que a gente tem um compromisso de 4 anos, então não dá mais para aguentar tantas e tantas coisas colocadas nas nossas costas, como imposto, como inflação, como uma política que é baseada em esmola. Não se deixe enganar por isso. Mostre o seu poder nas urnas. Sabe as palavras, Padre Juarez. Muito obrigado pela sua presença, obrigado vocês. Pela sua participação, obrigado vocês, pelo conteúdo da sua entrevista, muito boa entrevista, pelos seus ensinamentos, pelas suas mensagens. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado mesmo, obrigado, Renato. Obrigado, muito Renato. Obrigada. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser.